Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hack Club Podcast. Eu sou o Fernando Souza e hoje nós estamos aqui com a ilustre presença deste meu amigo Evandro Júnior, que é especialista em marketing. Evandrão, se apresenta aí pro pessoal. Primeiramente, obrigado, tá, Fernando? Pessoal, me chamo Evandro Júnior, como o Fernando falou, especialista em marketing, 14 anos aí no mercado, né? E, cara, eu tô nervoso um pouquinho, porque é a primeira vez que eu sou entrevistado, depois de 2 anos entrevistando. É engraçado estar do outro lado, né? Eu não sabia que era assim. Exato. A gente fez o episódio com você e o Eduardo lá, e perguntar eu acho que é melhor do que responder. Mas esse pessoal tem 14 anos aí de experiência. Hoje eu sou sócio do Lucra Varejo, que é uma empresa de educação e eventos para varejo, e fundei a Prisma, que é uma assessoria de marketing e gestão. A gente atende há 3 anos, né? Varejo e também indústria. Então a gente acaba por integrar o processo de marketing, comercial e gestão das empresas, porque a gente entende que o marketing só dá resultado se você conhece a empresa. E para conhecer a empresa, você tem que saber de gestão e comercial principalmente, né? Então, se a gente não gerar venda, se a gente não gerar lucro, o nosso marketing é ineficiente. E é nisso que a gente trabalha atualmente. Boa, boa. E, Evandro, eu já vou começar aqui com uma pergunta bombástica, porque eu já te acompanho faz um tempo e eu tô vendo que você vem aí muito com viés de revolucionar o mercado. Tentando. Conta um pouquinho aí pro pessoal como que foi essa ideia do live commerce. Eu vi que você fez lá com Princesa Supermercado. Foi. Conta a experiência, como foi, quais foram os resultados que vocês tiveram, aonde virou essa chave, porque eu entendo que para um varejista, para um dono de supermercado que não está habituado com isso, conta como que foi, como que você conseguiu implantar isso? Cara, a live commerce com o supermercado é um negócio esquisito, né? Vender arroz na live, pô. Não, é engraçado, porque a gente vê, principalmente quando a gente olha pra fora, Fernando, você vê a China vive disso, né? Atualmente. Você vê, cara, muita live commerce utilizando as mídias sociais. No Brasil tá recente, mas a gente vê alguns cases, tipo a Virginia, que é o E-Pink, cara, é um absurdo o que ela faz. E quando a gente pensou na estratégia para supermercado, eu falei, será que eles vão comprar essa ideia? Vamos vender amaciante? Tá aqui o amaciante na live commerce no YouTube. Será que o cliente vai acessar? Só que foi uma jogada muito interessante, porque o Princesa já tinha uma ação chamada Madrugadão de Ofertas no e-commerce. A gente atua com eles há mais ou menos 3 anos, e uma vez no mês, da meia-noite às 5 da manhã, tem ofertas específicas só para o e-commerce. Então as pessoas já estavam habituadas a entrar no e-commerce no dia do Madrugadão de Ofertas e comprar essas ofertas específicas. Peraí, calma aí. É sério isso? É sério. A galera comprando de madrugada? É sério. Dia meia-noite às 6 são os picos de venda no e-commerce. Meu Deus. No Madrugadão. Aí o que a gente fez? Já temos aqui uma audiência. Vamos trabalhar, né, um funil certinho, tráfego orgânico, tráfego pago, vamos aquecer esse público para utilizar o Madrugadão, só que em formato de live commerce. Aí o Vlauber, que é o gerente de e-commerce e marketing, né, topou o projeto, eles criaram essa ideia lá, e tinha vamos pra cima. Aí no dia, foi a equipe para poder gravar ao vivo, ficou lindo, cara. Depois o pessoal entra lá no Instagram do Princesa e no YouTube do Princesa Supermercado para vocês verem. Tá lá a live. Cara, muito da hora. Aí entramos ao vivo, YouTube. Só para você ter ideia de números, tá? YouTube a gente não tinha feito nenhum trabalho muito especializado ainda, era mais, né, era um canal que não estava sendo utilizado. Triplicou a quantidade de inscritos. Foi assim, loucura, por conta da estratégia de marketing que a gente fez. Foi o dia que teve mais acessos simultâneos no e-commerce. E o resultado, a gente vendeu 2 dias em 2 horas. Meu Deus. Isso é muito incrível porque então não está relacionado somente a vendas, mas também a posicionamento. Com certeza, porque como que você faz uma live de meia-noite às 2 da manhã e gera 2 dias de venda em 2 horas, cara? Agora, assim, o que mais vendeu? Não vai me dizer que foi arroz. A pessoa entrou de madrugada para comprar arroz. Leite condensado. Foi muito engraçado, porque eu tava nos bastidores, né, e eu fiquei olhando os comentários, ajudando eles a gerenciar os estoques, né, porque, cara, soltava o produto, a gente olhava lá, tá acabando estoque e tal. Teve uma loja, se eu não me engano,
não sei se foi em Búzios, porque eles são do Rio de Janeiro, né? Que uma cliente queria comprar o leite condensado e ela colocou no carrinho. Só que colocar no carrinho e não fechar a compra, você poderia perder o produto. E a galera comprou, acabou o que a gente tinha de estoque disponível para o e-commerce. A gente teve que liberar mais não sei quanto, 500 unidades para poder bater e as clientes comprarem, cara. Foi loucura. Caraca. E além disso, é claro que nada é perfeito, né, Fernando? Tem problema de cadastro de produto. Teve muitos problemas. E mesmo assim a gente conseguiu dar resultado. Teve um problema com amaciante, cara. Mas uma cliente me ficou perturbando durante uns 40 minutos. Cadê o amaciante? Cadê o amaciante? Eu não tinha... O estoque estava errado. Ruptura online, que é a loucura. Eu falei, meu Deus do céu, gente, vamos arrumar essa amaciante. Aí arrumamos lá. Bateu também. Cara, foi muito legal. Eu desafio os supermercadistas hoje que tem e-commerce a fazer isso. Por quê? Não é só pela venda, Fernando. É pela conexão com o cliente. Cara, eu acho que é engraçado isso que você mencionou, porque assim, nós estávamos na China há 15 dias. Sim. E assim, pra mim já foi incrível ver eles fazendo live vendendo carros de luxo. Uhum. Então fiquei imaginando, quem compra um carro por live, né? Agora, assim, produto de supermercado, pra mim, assim, é algo que realmente é muito difícil de imaginar, mas eu acho que isso é o futuro, né? É o futuro, e só que o segredo tá novamente na conexão com o cliente, Fernando. Não é sobre um canal, não é sobre live, não é sobre e-commerce, é sobre como você se comunica com o cliente. Porque se você tem um vínculo com ele, se você se conecta com ele, ele compra o projeto. Ele sabe, a gente já estava há mais de um ano fazendo madrugadão sem live. Então ele já tinha um costume, a gente já tinha uma estratégia para isso. O que a gente fez foi acrescentar um canal de venda. A gente não sabia que ia dar certo, vamos testar, vamos verificar se vai dar ou não. E por ser de madrugada, a gente falou, pô, arriscado, né, Fernando? Arriscado. Quem que vai ficar meia-noite? Essa era a pergunta. Quem vai ficar das meia-noite às 2 da manhã para comprar produto de supermercado? E deu certo, cara. Boa. Foi uma loucura e pra mim, assim, é um dos cases que eu tenho mais orgulho de publicar e falar e divulgar, porque é inexplicável. Legal. E óbvio que eu sei que você é especialista em marketing, mas sei que você também é especialista em varejo. Sim. E a minha pergunta é, por que um grande varejista, ele quebra, e nós vemos aí grandes varejistas quebrando, mesmo vendendo muito bem? Qual a explicação disso? Recentemente eu fiz uma crítica no LinkedIn, uma crítica construtiva, tá, pessoal? Não leva por mau caminho, não. Todo ano sai o ranking dos maiores faturamentos de supermercados do Brasil. E para mim, Fernando, faturamento é ego. Faturamento é ego. E quando a gente olha para o ranking, a gente pega lá o top 10 supermercados que mais faturaram em 2025, tem um que está em recuperação judicial, tem outro que está falindo. Ou seja, adianta faturar muito? Se não estiver ganhando nada na última linha, exato, não adianta. Só vai estar mostrando números. Exato. Quando a gente fala de lucro líquido de supermercado, ainda mais para os grandes, é muito pouco. Qualquer errinho ali operacional vai te trazer um problema que talvez você nem consiga dar retorno disso, né? Então, eu vejo, né, e já tive clientes que quebraram, já tenho clientes que estão passando por momentos assim, que é a expansão, o crescimento descontrolado sem gestão. Boa. Mas assim, dentro da sua experiência, qual é o custo que mais faz os varejistas quebrarem? Aluguel, folha de pagamento, desperdício? Sim. Qual que é esse custo dentro da sua percepção? Vamos levar em consideração, Fernando, que o lucro líquido de um supermercado aí, a gente, na média, no Brasil, de 1 a 5%, os grandes de 1 a 3%. Imagina você ter 3%, 1 a 3% de lucro líquido. É muito pouco para uma operação gigante de supermercado. Você olha para a folha de pagamento, você tem que ter uma eficiência operacional absurda, né? Então, já é um gargalo, um dos principais. Para aqueles que têm aluguel, né, tem muitos supermercadistas que têm o local próprio, né? É uma estratégia bem válida. Para aqueles que têm aluguel, piorou. Então, cara, folha, aluguel,
em sequência aqui, são as principais despesas que a gente tem que ficar de olho. Né? Mas folha de pagamento, ela sempre puxa, né? Entendi. Sempre puxa. Por isso que você vê muito varejista com falha operacional por conta da diminuição da folha. Entendi. Lembra quando todo supermercado tinha empacotador? Lembro. Agora você vai, é um caixa ou outro. Exato. Que tem. Aí o que acontece? Você tem que revolucionar. Então você está vendo uma crescente de supermercados que está colocando self-checkout. Self-checkout. Por quê? Para diminuir folha. Não só o supermercado, né? Mas Exato. você vê as grandes lojas de roupas. De roupa, né? A maioria já tá. Então, querendo ou não, você precisa ser eficiente com o teu quadro de funcionário. E como que você mantém a eficiência do seu quadro de funcionário numa operação que é, né, de segunda a segunda, uma carga horária absurda. A gente tá vendo a preocupação do 6x1 aí, né? O fim dela. Com certeza. E manter motivado esse funcionário que tá trabalhando direto com o público e sabe que trabalhar com o público não é um negócio fácil. A remuneração, querendo ou não, e isso eu vi do cara que fundou o Extra aqui no Brasil. Entrevistei ele, o Rafael, e ele falou que o maior erro de hoje, os funcionários do varejo estarem desmotivados, é do próprio varejista de não ter pegado esse cara, dado a mão e feito um bom trabalho. Então, isso vai ser sempre o maior problema do varejista. E, cara, se você pega o número de faltas, né, de pessoas que, infelizmente, por conta das condições, não entregam o que precisa ser entregue, cara, é só pegar. Talvez não tenha um treinamento também. Não tem um treinamento, não tem um processo. Chega e vai trabalhar, não passa por um onboard ali, não sabe nada do processo. É complicado. Então, tudo que é processualizado, a gente tem controle, tem gestão, você tende a ter uma melhor, né, um melhor lucro final. Só para concluir, eu umas 2 semanas atrás, estava conversando com o varejista, eu falei para ele, me manda teu DRE que eu ajudo tu de analisar. Aí ele respondeu assim, o quê? O cara não sabe o que é um DRE, cara. Entendeu? Eu falei, pede pra tua contabilidade, aí ele vai mandar, eu vou analisar pra você. Assim, eu acho que isso me chamou muita atenção. Isso é muito comum? Eu achava que não. Porque assim, quando a gente fala, por exemplo, de supermercado, cara, tem supermercado que tem mais de 22 mil SKUs, né? Então, imagina o seguinte, a quantidade de produtos que eles precisam operacionalizar ali. E o cara não tem ali um controle contábil. Isso aí Cara, eu me assustei. É assustador, de fato. Eu me assustei, Fernando, porque a minha trajetória, quando eu era executivo, foi em grandes supermercados, né, de bilhões. Então é uma outra realidade. Só que a gente sabe que a grande maioria dos varejistas no Brasil é pequeno. É o empreendedor balcão. Sim. Esse cara, ele tá todo dia abrindo e fechando loja. É o mercadinho ali da... É o mercadinho da esquina, é a loja do bairro. Então, esse cara, ele tá ali sobrevivendo há 20, 30 anos na raça, cara. Ele sabe precificar e tem uma ideia do quanto ele tá tendo dinheiro no final do dia. Ele não tem um prolabore dele, entendeu? Entendi. Cara, acho que é importante, já vou aproveitar esse gancho para incluir aqui uma pergunta que não estava dentro do meu script aqui, mas é o seguinte. Quando você entra numa estrutura de um varejista, seja ele pequeno, médio ou grande, qual é o principal indicador que você olha, bate o olho e fala, cara, essa empresa tá saudável ou não? Quando você entra dentro dessa estrutura. Primeira coisa que eu vou atrás, lucro líquido. Porque é o número que a gente vai basear a vida desse cara, né? Porque imagina se acordar todo dia e tá sem lucro. Então, emocionalmente, esse cara já não tá bem. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar é o lucro líquido. Quanto que tá ali na última linha? Na última linha. Falei, amigo, vamos lá, vamos desenhar isso aqui, vamos pegar o teu primeiro trimestre e o trimestre anterior, vamos avaliar. Então, a gente avalia o lucro líquido. Segundo, fluxo de caixa. E aqui é onde o pecado acontece. Eu vejo muito, Fernando, varejistas e até indústrias, cara. Eu fiquei bobo, porque a indústria a gente está trabalhando há mais ou menos 2 anos. Indústria, que o prazo de pagamento do fornecedor não casa com o prazo operacional de receita dele.
Então ele fica num gargalo financeiro absurdo, de 30 a 45 dias. Falei, cara, como que você tá dormindo, cara? Como que você tá dormindo? É um negócio absurdo, cara. E eu tô vendo muitas indústrias e varejo indo atrás de FDIC para poder manter a operação. Então, cara, fluxo de caixa, com certeza, lucro líquido. Aí depois a gente vai pegar os números operacionais, né, da gestão operacional dele e ver a eficiência de folha de pagamento. Aí entra as despesas, mas esses 2 pontos são cruciais para a gente fazer uma boa avaliação. Mas eu só tenho uma dúvida no que é mais importante. Eu quero que você traga a tua avaliação, no teu consentimento, qual que é o mais importante? Lucro ou ter fluxo de caixa? Lucro líquido ou ter fluxo de caixa? Para você, Tá. O que é mais importante para um varejista? Depende do momento. Tá. Depende do momento dele. Eu sou muito a favor, Fernando, de você ter uma reserva de emergência na tua empresa. Tá? E isso a gente vai gerar com caixa. Sim, com certeza. E não tem como fugir disso. Então, eu vejo algumas empresas que, se amanhã der uma pandemia de novo, e a gente tá propenso a isso. Sim, claro. Ela quebra. Muitos quebraram, e principalmente assim, a maioria das pessoas que quebraram ali na pandemia foi o varejo. Exatamente. Que não conseguiu ali pivotar o teu negócio pro online, né? Quem Exato. conseguiu pivotar pro online, ou até mesmo as pessoas que nasceram ali na pandemia, a gente consegue ver muitas pessoas que ficaram ali milionárias. Sim. Agora, pessoas que não conseguiram pivotar o negócio... Quebrou. Então, isso é muito importante, né? Então, eu sou a favor de construir essa segurança. E é aí que tá o problema. Para construir a segurança, você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Só que eu vejo muito varejista começando e vê aquele dinheiro entrando, aí já vai lá comprar uma casa. Eita! Vai lá, compra um carrão do ano. A realização do sonho, né? Pô, vou realizar meu sonho aqui que eu tô sofrendo, preciso, né? Só que isso vai gerar um desconforto futuramente. A história do dono rico e empresa pobre. Exatamente, né? Cara. Exatamente. Então, é um negócio difícil, só que a gente aprende vivendo, né? Todo mundo passa por isso. Cara, eu acho interessante isso. Até pega um case de sucesso, que é do velho da van. Ele fala muito sobre isso, só que, cara, ele apresentou os números dele. E, cara, você viu que ele distribuiu o 14º, 15º agora? Não sei. O cara teve 3,5 milhões de lucro. De lucro líquido. Faturou 18 milhões, teve 3, se eu não me engano, acho que foi isso. Ele faturou 18 milhões e teve 3,5 de lucro. Cara, esse cara precisa dar aula. Não, só que, então, eu sou fã do Luciano, cara. Sou fã dele. E as Casas Bahia? Pois é. Deu prejuízo. Mas aí que tá a jogada, cara. Você entra na van, eu não conhecia muito, não. Aí eu vi essas notícias e falei, vou lá. Vou lá na loja, tem lá perto onde eu moro, tem um. Falei, vou lá visitar. A minha noiva queria comprar as coisas pra casa. Falei, vamos, cara. Eu sou a favor do online, porque o online é mais barato, né? Mas vamos lá na loja, vamos conhecer. Cara, chegando lá, a van não é um varejo barato. Eu tive essa percepção quando eu fui. Você também teve? Tive. Eu olhei e você falei, gente, mas... E não tem muita gente, né? Não. É vazio, né? Eu até fiquei pensando, cara, estrutura própria, como que esse cara fatura se não tem ninguém na loja? Eu tava fazendo as contas, falei, isso aqui não tá certo. Mas aí, eu comecei a olhar os produtos, minha noiva comprando e eu analisando a árvore mercadológica da loja dele. E olhando os produtos, eu falei, cara, isso aqui é produto de curva A, tá caro. Esse cara, ele tem margem em todos os produtos. É claro, tem coisa lá tem muita coisa que é marca própria, então a margem dele já é maior. Então ele consegue ser agressivo em algumas coisas, que é exatamente o produto chamariz que chama, que é o produto ali que o isca, só que a margem do ticket, o ticket médio dele deve ser absurdo. Deve ser muito fora da curva. Porque você chega lá, você não compra uma coisinha. Você vai comprar ali um jogo de prato, e você fala, pô, eu não tenho essa toalha aqui de mesa, e você compra a toalha de mesa. Cara, o ticket dele deve ser muito alto. E a margem é o que dá a segurança pra ele. Agora, eu não sei o quanto ele... Pô, aí vamos falar de outras receitas. O quanto ele tem de verba de trade ali. Sim. Deve ser absurdo também. Então, esse é o segredo, né? Aí, o que difere ele pros outros varejistas, Fernando, é isso. O cara pega produto que não deveria ser ofertado e oferta queimando a margem, tá tendo prejuízo logístico com o estoque parado, aí
e no final, cara, não tem o que fazer, é prejuízo. E deixa eu fazer uma outra pergunta para você aqui, Evandro. Qual é o indicador financeiro que vai definir se o varejista ele ignora, que é, na verdade, o que define se ele vai sobreviver ou se ele vai quebrar? É o fluxo de caixa, cara. Fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa mostra exatamente a saudabilidade do negócio, né, Fernando? Sim. Cara, você, mais do que eu, que você opera e você sabe muito bem disso. Né? A gente costuma dizer no marketplace que quem tem caixa é rei. Exatamente, cara. Só que o pessoal não entende que é aquilo ali que vai demonstrar o quanto ele vai conseguir sobreviver. Porque, cara, a gente não... Brasil... Aqui é terra de campeão. Eu acho que se pegar a gente, os empreendedores, os varejistas do Brasil, colocar em qualquer outro país, a gente domina. Porque aqui é uma loucura, cara. Sim. Tudo muda. A gente tá passando por uma reforma tributária. Que tá mudando. A gente vai passar, eu acredito que vai acabar a escala 6x1. E varejo vive disso. Se o cara não tem um planejamento financeiro, se não tem um fluxo de caixa saudável, ele vai passar apertado. Você pega bastante clientes que não possuem reserva de emergência? Muitos. Principalmente o que tá ali nos 3, 4, 5 anos de varejo. Recentemente, tô implantando um processo comercial e marketing no varejo aqui em São Paulo. Um varejo de 5 anos de operação e de margem boa, cara. Margem boa. A gente tá falando aí de 8% de margem líquida. Para varejo, isso é um absurdo. E nesses 5 anos de operação dele, Fernando, ele abriu uma loja com o fluxo de caixa dele. Abriu outra loja com o fluxo das duas e comprou um galpão. Boa. Entendeu? Fez uma expansão e tá crescendo. Só que eu falei pra ele, e agora? Vamos gerar uma reserva, porque ele não tem. E se fechar amanhã? Entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Se vier uma nova pandemia. Se vier uma nova pandemia. E aí? Não tem? Ele não tem guardado. E aí onde mora o perigo? Ó, parece música, né? Porque, cara, é importante crescer, mas se a gente não tem controle operacional, o controle na gestão e controle financeiro, vai dar problema. E é normal, tá, Fernando? Isso é normal. O empreendedor, o empresário brasileiro, varejista, ele é um cara corajoso demais, cara. O brasileiro é muito corajoso, ele vai embora. Só que aí quando a gente olha pro tempo de vida de empresa no Brasil, a gente começa a entender o porquê que a maioria quebra. Menos de 5 anos. Entendeu? Bom, falando de gestão ainda, e aproveitando esse gancho, você é do time que delega ou centraliza? Tô aqui, né? Que dia que é hoje? Isso aqui é uma pergunta que fere muito o ego, hein? Fere demais, cara. Só que é o meu lema, né? O lema do Prisma, mais gestão, menos ego. Se você tá com esse ego ferido aí, gente, vai quebrar. Fernando, eu sou a favor de delegar, só que da forma correta. Tem muita gente que confunde delegar com, esse negócio chato que eu tô fazendo, vou passar pro cara fazer, que eu não quero mais fazer. Só que tem coisa que é estratégico, tem coisa que é tática. Como que você vai delegar a estratégia e a tática da tua empresa? Pois é. É complicado. Operacional, contrata gente eficiente, treina, né? Principalmente treina essa pessoa, deixa ela capacitada. E não é só treinar e deixar ela executar, não. Faz um processo de melhoria contínua com essa pessoa. Tá precisando melhorar na gestão. Vai lá, dá um treinamento para esse teu funcionário, né? Acompanha a evolução dos seus funcionários. Não é só colocar meta e cobrar meta, isso aí é fácil. E para delegar você precisa ter confiança no processo. Não tem como delegar sem processo, mas eu sou 100% a favor de delegar, porque é difícil crescer sem delegar. Então, mas falando de estratégico, tático e operacional, qual o erro, na sua visão, custa mais caro? Centralizar demais, que hoje nós vimos que é muito difícil o empresário ele conseguir descentralizar as atividades, as tarefas. Então, qual erro ele vai custar mais caro na sua visão? Centralizar demais ou delegar, mas delegar errado? Delegar para a pessoa errada? Eu acho que centralizar demais, Fernando. E por quê? Uma vez que você centraliza
tudo. E eu vejo empresas que estão passando por esse processo, tá? Centralizou tudo no dono. Tudo passa por ele. O que que faz isso? Atrasa o processo de crescimento da empresa. Porque se todo... Imagina. Pegar um processo simples aqui, tá? Pagamento de fornecedor. Se você não tem um processo financeiro seguro... Sim. E tiver que aprovar tudo, você tá tomando um tempo teu. Aí vamos lá, falando do processo financeiro. RH. Se você tiver que entrevistar todo mundo que entra na tua empresa... Não faz sentido. Entendeu? Sim. Você não tem um processo de cultura na empresa? Precisa ter processo de cultura. O Guilherme fala isso aí. Cadê o Guilherme? Cadê o Guilherme? Você vai fazer tudo isso? Aí eu tô falando de processos primários aqui da empresa. Tá. O quanto do teu tempo você tá gastando da tua hora, que é a hora mais cara da tua empresa, com um processo que você poderia muito bem ter delegado para alguém. Então isso aqui acaba amarrando demais a sua empresa. Aí amanhã você tá doente, tá no hospital, não pode responder, e aí? Pois é. Você vai fazer o quê? Então eu prefiro delegar mesmo que errado, Sim. mas com a empresa caminhando, do que travar e centralizando 100%. Eu costumo dizer que é muito difícil você estar pilotando um avião e estar servindo café ao mesmo tempo. Como é que faz? Não tem jeito. Não tem como. Você sair de lá para servir café, o avião vai cair. Você foi pra China, você deve ter visto carro autônomo. Sim. Dá pra confiar 100%? Cara, você vai pra viver a experiência, né? Você anda pra você viver a experiência, mas você anda daquele jeito, né? Você vai... Tá saindo aqui, deixa eu puxar o volante. Pô, é isso, cara. Não tem como. Centraliza demais, você vai ficar doente emocionalmente. Porque tá tudo nas tuas costas, cara. Sim. Você chega em casa e tá tudo nas suas costas. Você não pode dormir bem, porque amanhã tem um fornecedor que você vai... Pô, entendeu? Mas quando você analisa os indicadores, falando ainda um pouco de gestão de uma empresa, o que você corta primeiro para essa empresa ela voltar a dar lucro rápido? Qual que é o indicador que você olha, seja pessoal, seja... excessos, qual que é o indicador que você enxerga e você fala assim, putz, isso aqui eu preciso cortar para ela alavancar? Eu olho para o indicador que chama eficiência operacional e eficiência de gestão. Primeira coisa que eu corto é a reunião que poderia ser um e-mail. Vou ficar 1 hora na sala de reunião para falar uma coisa que poderia ter... Sensacional. Pelo amor de Deus. E isso é tempo é dinheiro. Tempo. Então... Tempo improdutivo. Improdutivo, cara. Isso custa. Você tá pagando teu funcionário para ele resolver problema, para esse problema vai te dar um retorno. Só que ele tá 1 hora com você para falar de um assunto que um e-mail, um WhatsApp, uma ligação você tinha resolvido. Tem aquela matriz, né, do importante, não urgente. Exatamente. Então, tem gente que quer novamente centralizar e controlar demais, que esse controle excessivo tá prejudicando venda. Em vez do cara tá lá atendendo o cliente, tá no reunião com você para falar de coisas que não tem importância. Então, a primeira coisa que eu olho é gestão. Segundo, vou para eficiência operacional, Fernando. Cara, eu preciso ser, novamente, quando dá mais varejo, a margem é curtíssima. Então, a minha operação ela tem que ser altamente produtiva. Vamos olhar para a marketplace. A tua capacidade de venda tá ligada 100% com a tua capacidade de produção. Total. Quanto você separa, quanto você empacota, quanto você entrega. Total. Imagina você pegar 1 hora da galera que faz esse processo, coloca você numa sala para reunião que você poderia ter ligado e resolvido. Exatamente. Você perdeu 1 hora de eficiência na tua operação. Ou seja, a gente tá falando de gestão, tá falando de operação e produtividade. Então, cara, primeira coisa, analisa isso, tem esses números. Cara, a minha produção diária me gera tanto de receita, essa receita me gera tanto de lucro. A gente tá falando de número, tá falando de resultado da empresa. Depois a gente vai falar de corte. Tem gente que já chega cortando gente, cortando verba de marketing, cortando... Cara, olha pro negócio primeiro, pra depois olhar pra isso. Bom, cara, sensacional aqui. Tá muito bom esse bate-papo. Muito bom mesmo, assim. Você que tá aí, você não pode perder esse episódio, porque eu acredito que vai ser muito enriquecedor. Você que é um grande varejista, pequeno, médio, enfim... Tá começando agora no varejo, cara, Evandro tem muito mesmo pra
ensinar, dar de dica, informações valiosas e preciosas. Então, você não pode perder esse episódio. Vandão, vamos falar de marketing agora. Eita! Muito varejista gasta grana com o famoso marketing bonito, mas não gera venda. Exato. Explica o que seria esse marketing bonito e qual que é a sua opinião sobre isso. Para mim, o marketing bonito é o marketing de ego. E geralmente o marketing de ego não traz venda. O pessoal confunde muito marketing com querer aparecer. A gente vive uma época que tem que aparecer. Sim. Pô, para mim hoje, o maior exemplo disso se mede João Adib. João Adib, sem dúvida. O cara, eu entro no Instagram e já tá... Cara, é um absurdo. Eu acompanho muito. Ele, um cara que não é da minha área, mas pra mim é um exemplo disso. Cariani. O que ele faz com a audiência dele é um absurdo. Ele tá aparecendo. Mas você não vê ego ali. Você vê negócio. Sim. Você vê estratégia. Você vê comunicação. Você vê marketing que gera venda. Né? E a diferença é exatamente essa. Eu vejo, cara, ainda mais cidade pequena. Toda cidade pequena, o pessoal vai... Quem é de cidade pequena vai saber disso. Você entra na cidade, tem um outdoor. Parece propaganda de vereador, pô. O dono da loja lá, nada a ver com nada a ver, nada a ver. Então, esse marketing bonito, Fernando, é o marketing que é pra eu aparecer. Sabe, glamour, ego, só que isso não gera venda, cara. Então, o marketing pra mim, que não gera venda, é o maior desperdício de dinheiro dentro de uma empresa. Agora eu vou entrar num assunto bem polêmico aqui. Por quê? Porque muitas pessoas acham que o tráfego pago vende. Muitas pessoas acham que o tráfego pago vai ser a solução ali dos problemas da empresa. E a pergunta que eu deixo para você é o seguinte: tráfego pago, ele de fato ele é uma solução ou ele é como se fosse colocar um band-aid em um problema ainda maior? O tráfego pago ele é solução para quem tem todos os processos de aquisição de cliente, retenção de cliente bem definido. Porque ele vai potencializar, ele vai aumentar a tua capacidade de alcance, de audiência. Só que se você não tiver o processo de aquisição e retenção de cliente bem definido, você vai explanar o maior problema da tua empresa, você não vai dar conta. Cara, eu vejo... Isso é muito evidente em serviços, principalmente, Fernando. Médicos, advogados, clínicas. Esse pessoal, depois da pandemia, veio investindo muito em tráfego pago. Cara, pode ver. Entra no Instagram que você vai ver um anúncio de faceta, de harmonização facial, de prótese, de silicone. Cara, é absurdo. Só que, o que acontece? Se você não tiver bem definido o teu cliente, tua persona, e para esses casos ainda tem as normativas dos conselhos que não permite divulgar oferta, preço, aí, cara, piora tudo. Então, se você não tiver bem definido quem é o teu público, se o teu criativo não comunicar diretamente com o teu público, porque o criativo, cara, ele é responsável por 70% da conversão. Então, se ele não estiver falando com o teu público, vai chegar 90% de lixo pro teu time de venda atender. Na verdade, o tráfego, ele é como se fosse uma turbina, né? Exatamente. A gasolina, aquele que... Ele vai impulsionar, ele vai mostrar, mas ele não vende. Então o que vende é o processo como um todo. Exatamente. Criativo, oferta. Tudo, cara. E tem uma questão, né? É separar o que é a audiência de aquisição e a retenção de cliente. Se você tiver essas três frentes separadas, a tua chance de sucesso de conversão é muito maior. Então, criar audiência, primordial. Criar o processo de aquisição de cliente é outra coisa. Vou te fazer uma pergunta. Você tem algum tênis da Nike? Tem. Você segue o Instagram da Nike? Não. Entendeu? Sim. Audiência e aquisição são duas coisas completamente diferentes. Boa. Então, o pessoal tem que entender isso, tá? Se você não tiver... Cara, a gente tá há 2 anos trabalhando com indústria. E indústria é muito mais fácil dar retorno do que varejo, na minha experiência, e principalmente nos cases que a gente tá tendo. Cara, primeiro trimestre é um cliente nosso que tá crescendo 300%. Cara. É absurdo isso.
Só que o processo de aquisição de cliente foi muito bem definido. Tem um orgânico que conecta com o cliente. O orgânico é para isso, é para conectar. Tem o tráfego que potencializa, né? Só que, cara, bem direcionado, bem trabalhado, fazendo um funilzinho ali para o time comercial não gastar tanto tempo com desperdício. Né? Então, se não tiver isso, esquece, não vai dar certo. E eu vejo muitas empresas, eu tenho certeza que você está ouvindo isso, vai estar passando por isso. Chega aí 100 leads para você responder, 98 tem nada a ver. Tem nada a ver. Você perdeu tempo e não vendeu nada. Por quê? O processo está incompleto. Evandro, mas vamos aprofundar um pouquinho isso, né? Eu vejo que grande parte dos clientes que vocês têm supermercadistas. Sim. Como aí você pega esses supermercadistas que os caras estão acostumados com aquele marketing tradicional, né? Aqueles cartazes e etc. Agora, como que você implanta um tráfego pago? E qual é o formato que um tráfego pago ele pode funcionar para um supermercado, por exemplo? Sim, vamos lá. A gente vê esse marketing tradicional, ele é muito forte no supermercado. A gente vê sempre um folheto de oferta, aí tem a segunda do hortifruti, a quarta do açougue, o final de semana imbatível. E funciona ainda? E é o que mais funciona? Ainda é o que mais funciona? Eu tenho as minhas dúvidas. Não, eu vou falar a minha opinião. A maioria dos supermercados faz isso porque o concorrente faz. Se o concorrente parar de fazer, ele também para. Eu tenho resultados onde a gente parou de fazer o folheto para poder testar se realmente ele funcionava. E como que você testa marketing? Parando uma ação, fazendo outra. Tá, vamos lá. Agora eu preciso entender isso. Tá, bora lá. Como que mede isso? Como é que mede? Como que mede? O primeiro... Qual que é a frente de marketing que não está dando resultado e a que está dando resultado? Boa pergunta. Quando a gente olha para a mídia tradicional, como é que você vai medir o resultado de venda do folheto que eu estou deixando na tua casa? Impossível. Não tem como. Impossível. Você vai ter que fazer uma pesquisa no caixa. Não tem... Você não chega lá no caixa e pergunta, por onde você veio? É muito difícil. Você veio pelo cartaz? Você veio pelo folheto? Muito difícil. Vai falar que recebe o folheto em casa, mas que ele viu o produto e foi lá por conta disso, ele não vai ter esse número. Então, a forma mais eficiente de você testar a eficiência do canal de comunicação de marketing é pausando aquela ação e iniciando outra. Então, eu vou te falar de um case real de mais ou menos 4 anos atrás. Uma rede varejista, ela investia mensalmente R$300 mil em folheto impresso e entregue. 300 mil reais. 400 mil reais. 400 mil reais por mês. E por quê? Porque os 10 concorrentes dele, todas as regiões, né, são 19 cidades, também fazia isso. Então, se o meu concorrente faz, eu vou fazer. A gente falou, gente, vamos pausar, comprar uma briga que Deus me livre. Caiu até cabelo da gente. Cara, a gente pausou durante um mês o folheto e pegou a mídia do YouTube. Foi um risco que eu quis comprar, mas também porque eu queria validar um TCC. Então, eu falei, eu vou testar isso aqui. Se der certo, eu ganho, né? Ganho o jogo. Se não der, nós volta com o folheto mês que vem. Conta mais, vai. Cara, a gente pegou 20% da verba, colocamos vídeos de YouTube com a mesma oferta do folheto. Ofertas que chamam o público. E qual foi o segredo? Nos 3 primeiros segundos, a melhor oferta. Entendi. Porque 5 segundos você não pula. Verdade. Entendeu? Uhum. E a gente quebrava em 3 vídeos sequenciais. Então, ofertas do final de semana. Aí rodava uma quantidade de produtos. Aí o outro vídeo, depois que esse público era impactado, fazendo aqui um remarketing, mais ofertas. Continuação das ofertas. Então, a gente sempre estava impactando. E aquele volume foi um absurdo. Ou seja, o que aconteceu como resultado final? A gente diminuiu muito o investimento da mídia tradicional. Investimos numa mídia que até então não era trabalhada. Não caiu venda. Só de não ter caído venda, Fernando, já é um resultado absurdo. Sim. E a outra coisa que na época a gente colocou foi não sei se hoje ainda tem, cara. Era o Visit Store do Google. Então, todos os anúncios que a gente fazia no Google, a gente conseguia medir se a pessoa, nos próximos 7 dias, visitou a loja física ou não.
o número de visitas à loja depois de 7 dias vendo o anúncio pelos displays do Google lá, todo aquele canal, era um absurdo, cara. Então a gente começou a medir. Então eu tinha uma mídia tradicional que eu não tinha número nenhum, versus uma mídia que agora eu sei que não caiu venda e que eu consigo visualizar a quantidade de pessoas que foram na loja. Incrível. O que isso impacta? Não só no resultado de venda, mas principalmente na visão do fornecedor. Porque o fornecedor, principalmente do supermercado, Fernando, ele investe em trade, que é dinheiro que ele dá para você para colocar o produto lá no folheto. Só que agora ele não coloca só no folheto, coloca no YouTube. Boa. Entendeu? Coloca o alcance muito maior. O alcance é muito maior. Ele sabe que o anúncio que ele tava lá ofertando o produto dele, 7 dias depois, tantas mil pessoas visitaram a loja. Então é número. E número para a indústria é ouro. Porque a indústria não tem. Sim. Quem tem é o varejo. Então isso mudou o jogo. Então essa é a diferença, tá? Da eficiência de marketing para um tradicional. Não sou contra o tradicional. Tem clientes nossos hoje que a gente trabalha folheto e rádio. Ele está localizado numa cidade de 70 mil habitantes. Boa. Eu quero só conectar aqui a primeira pergunta que eu havia feito para você, que foi a respeito do live commerce. Sim. Agora, conectando aqui com a questão de marketing. Uhum. Quando você fez essa ação, despertou muito interesse de outros supermercados, e o que você enxerga para o futuro? Ou você acha que ainda vai andar ainda em passos lentos, dado que tem essa tradição desse marketing ainda de folheto, de cartaz? Você acha que isso vai ser difícil, desafiador, eles terem essa virada de chave? Porque hoje você vê muitos supermercados que ainda nem no iFood ainda está, né? Hoje você pega o Mercado Livre, por exemplo, o Mercado Livre ele já tem uma frente de supermercado lá dentro. Exato. Mas uma grande parte, principalmente dos pequenos e médios aí, não estão dentro dessas plataformas porque a margem já é muito pequena, né? A margem de lucro do supermercado é muito pequena, então eles olham muito para a taxa, não olham para o volume, escala, exatamente. Enfim, não consegue fazer essa conta ainda. Sim. Então, você acha que tem um desafio muito grande? Qual que foi a sua percepção depois desse primeiro evento que você fez, que foi um sucesso, conforme você mesmo disse? Sim. Eu tive, sim, procura. Inclusive, fiz uma reunião na mesma semana com os supermercados de São Paulo para mostrar para eles o processo. Boa. De como foi feito. Porque realmente foi um case. 2 dias em 2 horas é um absurdo. O que acontece? Supermercadistas são muito tradicionais no Brasil. A maioria não acredita ainda no e-commerce. A maioria. E a maioria só tem e-commerce hoje por conta da pandemia. Por eles desligariam. Por incompetência? De forma alguma. São muito competentes no que fazem. Mas a mídia online depende de uma técnica, depende de um conhecimento muito específico que eles não têm. Sim. E eles precisam contratar pessoas e empresas que têm esse conhecimento. E isso gera um desconforto, porque a gente está falando, Fernando, também de um canal que hoje a média é 6% no Brasil. Então você olha para o supermercado, na média, 6% online, é pouco. Aí você tá com uma loja que 94% é físico. Pra onde você vai dar importância? Eu entendo eles, Sim. Eu entendo o sentimento deles. Só que, ao mesmo tempo, tem clientes meus que hoje fatura 30, 40 milhões por mês de e-commerce. Entendi. Entendeu? Você tem a média de idade de donos de supermercado, varejistas? Porque assim, por que eu tô te perguntando isso? Porque você pega hoje um jovem, Sim. É muito difícil você perguntar para um jovem, você quer empreender no quê? Você pergunta pro jovem, ele até pergunta, ele fala, quero empreender, mas é muito difícil você ouvir de um jovem dizer que quer abrir um supermercado, Difícil. Que quer abrir uma loja no varejo, é muito difícil, né? Por isso que a maioria dos supermercados são familiares. E é sucessão. É sucessão. Esse é o ponto. É sucessão. E o acesso, a cabeça, não, eu acho que a pergunta não é essa, não é acesso. A cabeça dessa sucessão, como que é? É diferente. É diferente? A gente fez a 3ª edição do Lucra Experience, né? Você tava lá com a gente. Boa. O jantar com 55 sucessores supermercadistas. Quando você falou e eu vi só garotada ali, eu me espantei, cara. Eu falei, não é possível. Cara, tem gente lá que fatura 200 milhões no ano. E é moleque. Molecada. Porque essa galera, dono de supermercado, eu fiquei espantado. Loucura. Quando você imagina dono de supermercado, você imagina um senhor, tiozão. Né? Um tiozão. Caneta na orelha. Mas, cara, a 2ª geração, ela já tá muito, da minha idade, da sua idade, já tá muito ativa.
E essa geração tem um pensamento diferente. E é sempre aquele conflito, né? Do tradicional do pai versus o tecnológico e futurista do filho. Então tem que ter um nível ali de equalização muito boa entre os dois. Geralmente, à frente de e-commerce é o filho que toca. Entendi. E quando não tem um filho, é o gerente, que é um cara mais novo também, de e-commerce, de marketing, que toca essa frente. O mais velho, ele não quer, cara. Ele não quer. Deixa ele na operação da loja, deixa ele lá, ele é mais feliz lá. Né? E com toda razão, igual eu falei, eu entendo os motivos pela qual ele não dá total importância pro e-commerce. Só que se a gente pega o item mais vendido do Mercado Livre em 2024 e 2025, foi produto alimentício, leite condensado. Leite condensado, exatamente. Entendeu? Uhum. Se a gente pega onde o Mercado Livre está apostando esse ano, com, se eu não me engano, Carrefour e Pão de Açúcar. Sim. Inclusive é uma boa estratégia. Se você quer vender no Marketplace, Mercado Livre, você quer alavancar as primeiras vendas, leite condensado. Exato. Fica a dica aí, ó. Leite condensado é uma boa dica para você colocar lá e vende super rápido, porque Exato. é o mais vendido. Foi o mais vendido. Então é alimentício. E eu vou para uma pesquisa pessoal, cara. Meu pai, ele é fã de cerveja. Só toma Heineken. Ele mora lá em Três Corações, interior do sul de Minas, cidade de 70 mil habitantes. Você chega na casa do meu pai, sempre tem aquele barrilzinho de 5 litros. Onde que ele compra? É no supermercado do lado dele? Não, Mercado Livre. Mercado Livre. Caraca! Meu pai tem 60 anos de idade, cara. Boa. Entendeu? Então, eu entendo que o supermercadista, ele ainda tem esse freio com relação ao e-commerce, só que é um caminho que não tem volta. E quem domina a operação online, domina o mercado. Você sabe muito bem disso. Ó, agora a última pergunta aí que eu vou fazer pra você. Boa. Acho que foi um papo incrível, muito enriquecedor, mas eu queria saber de você, como você é especialista em marketing, eu quero que você agora se coloque numa outra posição, na posição do dono ali do supermercado ou de uma loja varejista ali. Se você tivesse R$1.000 de orçamento para investir em marketing, para dar um retorno ali de vendas rápidas, né? Gerar vendas de forma rápida, qual seria a frente que você investiria? Ô, Fernando, R$1.000 é pouco. Eu acho que não dá para fazer não, cara. Tô zoando. Cara, como varejista, R$1.000, depende, é claro, do tamanho do varejo, o tamanho da audiência, se ele está localizado numa grande cidade, numa pequena cidade, depende de vários fatores, mas eu vou levar em consideração um pequeno varejista, tá? R$1.000 a gente tem algumas estratégias que dá resultado rápido e outras que a gente constrói para ter resultados futuros. Então vou falar de um resultado rápido. Se eu sou um varejo de loja física, estou num bairro, eu invisto no WhatsApp, para vender no WhatsApp, porque é uma venda que vai ser mais rápida, então já vou ter um resultado financeiro. Então faria ali um trabalho orgânico, pegaria essa mídia aí, trabalharia um anúncio para poder vender pelo WhatsApp. O WhatsApp substituiria ali o panfleto? Nesse caso ou não? Cara, eu faria a mídia, o tráfego, né? Claro, pensando em tudo isso que a gente falou no podcast, toda a estratégia de aquisição, vinculando, anunciando a oferta, então o criativo do tráfego seria o folheto, só que o canal de venda seria o WhatsApp. Boa. Então, porque eu quebro uma fricção do cliente ter que ir na loja. Eu converto ele mais rápido no WhatsApp. Né? Então, se a oferta for uma oferta legal, o produto legal, eu consigo vender bacana no WhatsApp, inicialmente. Nesse contexto desse varejista. Outra estratégia seria eu pegar essa mídia, esse valor mensal de R$1.000 e contratar pequenos influenciadores para poder propagar a marca. E isso, ao longo prazo, vai me trazer venda também. Então, são duas estratégias que eu penso rapidamente aqui que eu conseguiria trabalhar. E acredito que as duas é sucesso. Boa. Show. Boa. Show de bola essa conversa com você. Enriquecedor de fato. Aqui tá um brabo mesmo que entende o negócio. E para finalizar, qual conselho você daria para um varejista que está vendendo, está crescendo, mas não está tendo lucro? Qual é o conselho? Primeira coisa,
Mais gestão, menos ego, sempre. Gente, a gestão é o que determina o sucesso do teu varejo. A gente sabe que o Brasil, ele não é um país fácil para varejista. A gente sofre mudanças constantes. E se a gente não dominar a gestão do nosso negócio e os nossos números, principalmente, a possibilidade de quebrar é muito maior. Então, tenha os seus números em mãos. Saiba o quanto você tem de lucro líquido e principalmente o quanto você consegue gerar de caixa, que é a saudabilidade do teu negócio, né? Crie ali uma reserva de emergência para qualquer caso, qualquer infortúnio que venha acontecer e trabalhe a produtividade, cara. Tenha uma gestão de pessoas que a tua equipe consiga ser motivada e consiga te dar o resultado na maior produtividade possível. Boa! Isso aí quem tá falando é o Brabo. Pessoal, estamos encerrando mais um Hack Club Podcast. Este episódio você não pode deixar de assistir porque está maravilhoso e aqui é ouro, tá? Só foram pérolas preciosas que foram lançadas aqui. E Evandro, me diz uma coisa, como que a turma faz pra te achar, meu lindo? Legal. Cara, a gente tá no Instagram, tá? @EvandroJuniorV. A gente sempre publica ali atualizações dos nossos cases, story diário, falando do dia a dia, falo bastante de gestão, então sempre estou trazendo dicas ali para os varejistas, para os donos de indústria, e a gente sempre traz uma ideia para eles testarem, validarem, até antes de contratar a gente. E @LucraVarejo, que é a nossa empresa, né, de educação e mídia, e @Prisma, que é a nossa empresa de assessoria de marketing digital. Então, só procurar no Instagram, a gente tá lá, chama a gente para conversar, estamos disponíveis para ajudar você a vender com lucratividade. Nós deixaremos o @dele aqui na tela. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Fernando. Deus abençoe. Valeu, Guilherme. Obrigado pelo convite, tamo aí junto. Obrigado, Hack Club. É isso. E é isso, construa a sua empresa sem destruir a sua família, hein?